Bom dia, primeiro ano. Hoje é a nossa aula de reposição. Nós não tivemos aula terça-feira, né? Eu tive um probleminha, estava sem energia elétrica e não pude postar a aula de vocês. Então, eu esperei para o final da semana, quando vocês já tinham encerrado as aulas das outras disciplinas, para poder postar a minha reposição, né? Infelizmente, não tivemos nenhum horário vago, né, para que eu pudesse pegar e repor essa aula. Então, ela vai ter que ser gravada. Prestem bastante atenção, porque é o nosso último assunto para as avaliações e ele é muito importante. E eu adoro esse assunto, ele é muito bom. Vocês também devem amar, vocês já viram de maneira mais simplificada, eu acho, no ensino fundamental. Bom, nós sabemos que para que haja a comunicação, nós precisamos de alguns elementos que são chamados de elementos da comunicação. Por exemplo, nós precisamos do emissor ou locutor, que é a pessoa que fala, que emite uma informação, uma mensagem. Nós precisamos do receptor, que é aquela pessoa que recebe e interpreta a mensagem. Nós temos a mensagem em si, que é o conteúdo que vai ser transmitido pelo emissor. Nós temos o código, que é o conjunto de signos utilizado na transmissão da mensagem. Por exemplo, aqui, o nosso código é a língua portuguesa. Nós temos o referente, que é o assunto da mensagem. No caso aqui, o assunto da nossa mensagem, da nossa comunicação, são os elementos da comunicação. E o canal, que é o meio físico pelo qual circula a mensagem. Aqui, no caso, o meio físico é o Microsoft Teams, né? O canal pelo qual eu estou emitindo a minha informação a vocês. Bom, então nós temos esses elementos que constituem uma comunicação. Então, o processo comunicativo, ele precisa de todos esses elementos para que exista a comunicação efetiva. Bom, e nós sabemos, né, a gente já vem discutindo isso faz um tempo, que quando nós emitimos uma fala, ou quando nós produzimos um texto, quando nós produzimos um discurso, nós temos uma intencionalidade. Então, se eu faço algo, se eu falo algo, se eu escrevo algo, é visando alguma coisa. Bom, as intenções, né, dos discursos, elas podem ser explícitas, podem ser claras, super evidentes, ou podem ser implícitas, né? Ali vai depender, vai ficar escondidinha e você vai precisar pensar um pouco mais para saber qual é a intenção daquele discurso. Mas todos os discursos que produzimos possuem uma intencionalidade. Por exemplo, quando se produz uma propaganda, a intencionalidade dessa propaganda é vender um produto ou vender um estilo de vida, né? A intencionalidade de uma receita de bolo é ensinar a fazer algo, é instruir a realizar um processo. Então, nós temos sempre uma intencionalidade que ela é inerente ao nosso discurso, a todos os discursos que nós produzimos. Bom, então, dentro desse nosso discurso, né, dentro desse nosso processo de comunicação, nós temos as funções de linguagem. As funções de linguagem, elas se alinham com os elementos do processo comunicativo. Então, esses 6 elementos aqui têm um correspondente nas funções de linguagem. Ou seja, a função de linguagem que focaliza no emissor, na pessoa que fala, ela é chamada de emotiva. A função de linguagem que focaliza na pessoa que recebe a mensagem, ela é chamada de função conativa ou apelativa. Aquela que é
aquela função que é relacionada com o assunto, ela é a função referencial, ela é focada no referente, no assunto. Aquela que é focada no código, ela é metalinguística. Aquela focalizada no canal, ela é fática. E a que é focalizada na mensagem é a função poética. Então, vamos ver cada uma com as suas particularidades, né? Função emotiva, também chamada de função expressiva da linguagem. Essa função ocorre quando o destaque da comunicação é dado ao emissor, ou seja, em mim, na pessoa que fala, né, ou escreve. Então, as características principais dessa função são verbos e pronomes em primeira pessoa, o eu, a presença comum de pontos de exclamação e interjeições, ai de mim, essas coisas focalizadas no eu, expressões de estado da alma do emissor, subjetivo e pessoal, ou seja, a minha visão acerca das coisas, são os meus sentimentos, é a minha subjetividade, são as minhas questões. Presença predominante em textos líricos, autobiografias, depoimentos, memórias, músicas, como a gente vai ver aqui no exemplo. Observem. A música Pensando em Você, do Paulinho Mosca. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais, pensar em te esquecer, pois quando penso em você, é quando não me sinto só, com minhas letras e canções, com o perfume da manhã, com a chuva dos verões, com o desenho das maçãs, e com você me sinto bem. Essa música é linda. Percebam aqui essa predominância dos sentimentos subjetivos do autor. Eu, me sinto, sempre relacionado ali com a primeira pessoa do discurso, né? Com o eu, com o emissor daquela mensagem. Então, isso aqui é um exemplo claro de função emotiva. Muitas vezes a função emotiva ela vem atrelada à função poética, né? Que a gente vai ver mais lá para frente. Mas por enquanto, desculpem, por enquanto observem aí essa função emotiva focalizada no eu e na subjetividade do emissor da mensagem. Nós temos a função conativa, que também é chamada de função apelativa, que ocorre quando o destaque da comunicação é dado em quem recebe a mensagem. Ou seja, as principais características dessa função são os verbos no imperativo, são aqueles verbos que indicam ordem, vá, faça, seja, vacine-se, compre. Verbos e pronomes na segunda ou terceira pessoa, no tu ou no ele, né? Ou no vós e no eles. Tentativa de convencer o receptor a um determinado comportamento. Então, a gente sempre utiliza a função conativa ou apelativa, como o nome já diz, com essa intenção de convencer a pessoa que eu estou me direcionando, ao meu receptor, ao meu interlocutor. Presença predominante em textos de publicidade e propaganda. E, muitas das vezes, tem aí o emprego de ambiguidade, né? Mas vamos focalizar aqui nos textos predominantes em publicidade e propaganda. Percebam aqui. Beba Coca-Cola. A gente está ali focalizando, utilizando um verbo no imperativo, o verbo beba, e está tentando convencer o nosso receptor a praticar determinado comportamento. No caso, consumir Coca-Cola, beber Coca-Cola. Friboi. Peça friboi. Carne confiável tem nome. Peça, eu estou lhe ordenando que você
tenha determinado comportamento, que é pedir friboi quando for ao supermercado. Então, percebam que essa função de linguagem, ela é focalizada nesse convencimento, e esse convencimento, ele é direcionado ao outro, né? A pessoa com quem eu estou falando, no caso, que as propagandas estão falando. Nós temos a função referencial. Aqui. A função referencial ou denotativa é a função que ocorre quando o destaque é dado ao referente, ou seja, ao contexto, ao assunto. As principais características desse tipo de texto são objetividade, é sempre um texto muito direto, muito preciso, muito claro. E a finalidade é traduzir a realidade tal qual como ela é. Então, a gente encontra essa função referencial em textos informativos, textos jornalísticos, textos didáticos, científicos, onde a função, onde a predominância, né? A predominância não. Onde o enfoque é no assunto. Então, a gente tem aí os gráficos, as legendas, os recursos representativos. Vamos ver aqui um exemplo de função referencial. Portinari, valorização do Brasil e da arte. Qual é o assunto? O Portinari. Filho de imigrantes italianos, Cândido Portinari nasceu no dia 30 de dezembro de 1903, numa fazenda de café nas proximidades de Brodowski, em São Paulo. Não conheço esse lugar. Com a vocação artística florescendo logo na infância, Portinari teve uma educação deficiente, não completando sequer o ensino primário. Qual é o assunto aqui? Cândido Portinari, um dos nossos maiores artistas visuais brasileiros, né? Então, a gente tem aqui a focalização nas informações acerca da vida e obra de Portinari. Então, isso é uma função referencial, porque o foco é no assunto. Nós temos a função metalinguística, que é uma que os alunos têm mais dificuldade de compreender, sendo que é muito simples de compreender a função metalinguística. Bom, a função metalinguística, ela ocorre quando o destaque é dado no código. Numa situação em que um linguista define a língua, observa-se que para conceituar o termo do código, ele usou o próprio código, ou seja, definiu a língua utilizando a própria língua. Isso é função metalinguística. Quando eu produzo um filme falando sobre como produzir um filme, eu tenho função metalinguística. Eu utilizo o código para falar do código. Quando eu tenho um poema que fala sobre poema, eu tenho uma função metalinguística. Eu utilizei o código para falar sobre o código. Então, a gente tem aí essa função muito bem definida nos livros de gramática, onde nós utilizamos a gramática para definir a gramática. Nos dicionários, né? Onde nós utilizamos a língua para definir a língua. Como, por exemplo, aqui. Alvo, substantivo masculino, primeiro significado. Ponto a que se procura atingir com a arma ou mira. Fim, finalidade. Ou a cor branca. Então, esses são os significados da palavra alvo. Eu utilizei as palavras para definir uma palavra. Isso é função metalinguística. É bem simples de se identificar, não é o bicho de 7 cabeças que os alunos pensam que é, certinho? Muito simples, mamão com açúcar. Função fática. A função fática, ela ocorre quando o canal é posto em destaque. O interesse do emissor ao emitir a mensagem é apenas testar o canal.
Quando a gente está aqui em aula, que eu digo, vocês estão me ouvindo? Vocês estão conseguindo visualizar o slide? O que é isso? Isso é uma função fática da linguagem. Eu quero saber, eu quero confirmar se a comunicação entre mim e vocês, né, entre eu e vocês, no caso, ela está adequada, né? Se ela está funcionando. Então, eu utilizo ali a função fática. Tendo como objetivo prolongar ou não o contato com o receptor, ou testar a eficiência do canal. Certinho? Ó, quando a gente diz alô, o que a gente está fazendo? A gente está tentando confirmar se a pessoa que está do outro lado está nos ouvindo, né? Quando aqui tem a linguagem das falas telefônicas, as saudações. Quando você diz tchau, você está ali finalizando o seu canal de comunicação. Então, isso é função fática. Quando você pergunta, você está aqui conversando com a pessoa há muito tempo no telefone e a pessoa não responde nada. Aí você pega e pergunta, você está me ouvindo? Isso é função fática. Eu estou testando o meu canal de comunicação. E nós fazemos isso o tempo inteiro mesmo. Aqui nessa imagenzinha a gente tem alguns exemplos de função fática. Nós também temos a função poética, que é uma função utilizada nos recursos literários, né, da produção dessa linguagem poética, que ocorre tanto na prosa, textos em prosa, como em textos em versos, né? Quais são as características? Bom, ocorre quando a mensagem é posta, é colocada em destaque, ou seja, eu quero chamar a atenção para como essa minha mensagem vai se desenvolver. Então, o foco é a mensagem em si, centralizada na mensagem, revelando recursos imaginativos criados pelo emissor. Pode ser afetiva, sugestiva, conativa, metafórica. Valorizam-se as palavras, as combinações da palavra. A ideia é que a mensagem seja bem combinada, que tenha ali uma brincadeira com as palavras, né? Muito comum nos textos poéticos. Provérbios, letras de música, pode ter também slogans ditos populares. É uma brincadeira com a mensagem em si a ser repassada. Então, vamos ver aqui um exemplo de função poética. A música Você é Linda, do Caetano Veloso. Fonte de mel nos olhos de gueixa, cabuque máscara. Choque entre o azul e o caixo de acácias. Luz das acácias. Você é mãe do sol. A sua coisa é toda tão certa. Beleza esperta. Você me deixa a rua deserta quando atravessa e não olha para trás. Percebam que aqui o foco é a mensagem em si, é a utilização das palavras, né? Construindo ali uma combinação que evidencia essa mensagem poética, certinho? Então, essa é a função poética. O que vocês precisam lembrar? Que os textos, né? Todo o discurso que nós produzimos, eles podem, né? Coexistir com mais de uma função de linguagem. Na verdade, geralmente, ele sempre apresenta mais de uma função de linguagem. Isso vai depender muito da intencionalidade do nosso discurso, né? Então, eu posso construir um texto com a linguagem poética que vai utilizar, com a função poética, que vai utilizar a função fática. Só que sempre vai haver uma predominância de um sobre o outro. Assim como na linguagem poética pode vir atrelado a função emotiva. Ou dentro da função conativa, eu posso utilizar a metalinguagem.
Isso não é proibido, entendeu? Sempre vai haver a predominância de um, mas geralmente, dentro de um discurso, existe ali, coexistem mais de uma função da linguagem. Bom, por hoje é só. Como DPE, eu vou querer um mapa mental dessa aula, ou então a aula em tópicos, né? Porque vocês vão precisar para a prova. E eu recebo de vocês até o dia 11, né? Da próxima semana. Então, até o dia 11/9, eu recebo esse nosso DPE. Vai valer para a prova da próxima semana. Tchau, tchau. E até próxima aula. Eita, que eu falei ligeiro, pensando que tinha passado muito tempo.